Olá! Nosso quarto encontro. A gente mais uma vez se encontra para se deliciar com a palavra de Deus, né? Nos alimentarmos dela. É um momento gostoso, pelo menos para mim é, porque falar da palavra de Deus, falar de Deus, sempre é o melhor encontro que pode ter. Só falta a mesinha com os bolinhos, os biscoitinhos, o chazinho o chazinho, né? Mas a gente já vai se deliciando. Nossa, não pode haver banquete melhor que a palavra de Deus. Queria pedir desculpa pelos funga-fungas que tem nos vídeos, mas eu sou extremamente alérgica. E quem é alérgico sabe que a gente, quando acorda, é pior ainda. E a gente grava esses vídeos bem cedinho, porque a gente grava enquanto o Gabriel não acorda. Que depois que o Gabriel acordar, ninguém consegue fazer quase mais nada. Então, por isso, não fiquem chateados, relevem, mas o funga-funga tem que ficar. Quem é da minha época, aproveita, mata a saudade, né? Da época do Vila Sésamo. Eu sou o funga-fungote, aquele personagem. Aproveita, mata a saudade da infância. Amém? Então, nós vamos falar do terceiro e do quarto capítulo da carta aos Gálatas. E eu continuo acreditando que vocês estão lendo. Eu acredito que você está lendo. Não me passa a perna não, hein? Tá? Então, antes de tudo, vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Que Nossa Senhora esteja ao nosso lado, intercedendo por nós, nesse momento, para que essa palavra caia como semente e crie raízes. Então nós vamos começar no no capítulo 3, de cara com o versículo 1. Versículo 1 nos diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Lembra que eu falei que São Paulo tinha ficado bem zangado com os Gálatas? Lembra? E que uma forma que a gente tinha de ver isso é que a única carta que ele não começa com saudações, etc e tal, esse primeiro versículo, capítulo 3, nos mostra bem isso. Ó Gálatas insensatos. Não tem queridos filhos, amados filhos, queridos irmãos, não. Ó Gálatas insensatos. Por aí você tira qual é a paixão de São Paulo por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode afirmar veementemente que a boa base da catequese paulina é a redenção, nossa redenção, pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso ele fala: ante cujos olhos foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Na morte e ressurreição, na crucificação e ressurreição de Jesus, está a nossa redenção. Esse primeiro versículo já vai dizendo um bando de coisa para a gente. Muita coisa. Nesse capítulo especificamente, São Paulo vai tratar de uma dualidade. Uma dualidade que a gente vive até hoje. Uma dualidade entre lei e fé. Hoje a gente tem uma compreensão muito maior, então é mais fácil para a gente viver em harmonia com essas duas questões. Mas naquela época não era, não. Então nós vamos dar um pulo lá para o versículo 5. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé. E ele continua no capítulo 6. Foi assim que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta de justiça. Qual é a questão de lei e de fé? Vamos entender uma coisa agora, muito séria. Lá no Antigo Testamento, quando Deus deu aos homens os 10 mandamentos, quando ele deu aos homens a lei, por que ele fez aquilo? Quem era aquele povo? Era um povo de cerviz dura, era um povo cabeça dura.
Era um povo que ainda não tinha uma compreensão de quem era verdadeiramente Deus, a um ponto que eles acreditavam que haviam outros deuses. Eles acreditavam que quando eles venciam uma batalha, quando eles conquistavam um território, é porque o Deus deles era mais poderoso que o Deus dos outros. Eles acreditavam que quando iam para uma batalha, não eram eles lutando contra outro povo, era o Deus deles lutando contra outro povo. Então era um povo que vivia numa fé muito flutuante, uma fé muito dúbia. Então havia necessidade de uma lei. Tanto que se lembre que é o mesmo povo que diz para Deus, eles têm Deus, e diz para Deus, queremos um rei, porque o senhorio de Deus não bastava. Eles eram muito ligados às coisas humanas, ao material. Então Deus precisou criar leis para que eles pudessem andar na linha. Então o que acontecia? O povo do Antigo Testamento, o povo até a vinda do Cristo, até a nova aliança, eles viviam sob o jugo da lei. Eu sigo o preceito, porque eu tenho que seguir. A nova aliança nos vem apresentar a fé verdadeira. Não estou dizendo que a fé dos antigos não era verdadeira, mas como eu acabei de dizer, ela era uma fé muito flutuante, muito frágil. Então, com a nova aliança, vem me dizer, o próprio Deus se apresenta a mim, o próprio Deus se faz homem no meu meio, o próprio Deus vive comigo lado a lado. Ele se apresenta a mim na Eucaristia, ele se apresenta a mim na minha oração, ele se apresenta a mim na palavra. Ele se apresenta, ele faz parte do meu dia a dia. Eu tenho um colóquio com Deus muito direto, muito livre. Eu tenho até liberdade de brigar com Deus. Chegar e dizer, poxa, eu não gostei. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Eu tenho até esta liberdade. Brigar, que eu digo assim, né? Não é romper com ele, isso nunca. Então, é essa dualidade que São Paulo nos apresenta entre lei e fé. Eu sigo a Deus porque eu estou cumprindo leis bonitinhas e porque eu tenho que cumprir, porque é uma obrigação, ou eu sigo a Deus pela fé, pelo amor. Eu não sigo porque sou obrigada, eu sigo porque eu quero. Essa é a diferença que São Paulo vem nos falar, e é uma diferença verdadeira para nós. Aquele povo seguia uma lei sem ter nem noção do que estava fazendo, porque não tinha, senão não tinha feito tudo aquilo que fez. É diferente de nós que hoje conhecemos. Temos uma lei? É óbvio que temos uma lei. Deus nos deu a mais linda de todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A diferença. Por quê? Porque agora eu vou amar o outro da forma que eu aprendi a amar. Eu vou servir, porque se eu vou amar o outro como a mim mesmo, eu vou servir, eu vou perdoar, eu vou acompanhar, eu vou acolher, eu vou viver a graça de Deus com o outro, mas porque me obrigam, porque é uma lei que eu tenho que seguir, senão eu ganho o inferno? Não. Eu vou segui-la porque eu tenho prazer pela fé de viver o amor. Então é essa dualidade que São Paulo vem nos apresentar nesse capítulo 3. Tá? E por que isso tudo? Aí a gente dá um pulo lá para o versículo 13. Cristo nos remiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Vamos entender isso? Jesus não é maldito, mas vamos entender isso. Primeiro, crucificação era a pior das mortes, era mais humilhante, ela era reservada para, né? Entenderam? Quando se diz aqui, maldito aquele que vive sob a lei, maldito aquele que vive para a carne. Entenda que lei como carne. O espiritual foi arrancado, não existe. Então por isso que diz, maldito todo aquele, nos remiu na maldição da lei, tornando-se maldição por nós, ou seja, ele assume a nossa carne, ele assume os nossos pecados, ele assume a nossa gana pelo carnal e abandono do material para matar tudo isso no madeiro. Entenderam? Que coisa linda, que paixão, para que eu não tenha uma morte vergonhosa, um destino infame.
para que eu não caia em desgraça. Deus assume a minha desgraça, se torna um maldito, para que eu possa viver a graça do seu amor pela fé. Isso é lindo. Por isso que eu sempre digo, maluco não é quem rasga dinheiro, não. Maluco é quem não acredita em Deus. Então o versículo 13 nos diz isso, porque Cristo assumiu o nosso lugar, para que nós então pudéssemos receber o Espírito Santo prometido e pudéssemos compreender e viver essa vida de fé, essa vida de graça. E nós vamos pular agora para o versículo 27, que nos diz assim: pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Mais uma vez nós caímos na universalidade da graça. Todos vós, livres, escravos, gentios, judeus, o que for, você se rendeu ao batismo, a graça está na tua vida. É para todos. Pelo batismo nós nos tornamos herdeiros. Ontem à noite mesmo fizemos um batizado. Que coisa deliciosa, aquela menininha que nem fala direito, mas já fazemos, porque os pais já estão, pai, fiz, gente, mim. Que coisa linda. Nem fala, mas já está aprendendo a fazer o sinal da cruz. Pelo batismo somos herdeiros. Todos. Amém? E nós vamos agora para o capítulo 4. Capítulo 4 também nos fala de uma coisa linda. O capítulo 4 nos fala da filiação divina. Somos filhos. Acabou a escravidão. Acabou a escravidão. Versículo 1 nos diz assim: ora eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de um escravo. Vamos entender a diferença entre um escravo e um livre. O escravo, nós vamos cair de novo um pouco na questão da lei e da graça, tá? O escravo, ele faz o que mandam, sem questionar, sem saber por que está fazendo. E na grande maioria das vezes, faz por medo. Então eu vou cumprir a lei, eu vou fazer tudo bonitinho para garantir. Há muito tempo atrás, um grande filósofo falou que entre crer e não crer, era melhor crer. Porque ele morrendo, se houvesse um Deus, ele ganharia. Ele não crendo, se não houvesse um Deus, ele nada perderia. Isso não é fé. Isso é viver sob o medo da condenação. Isso não é fé. Vive sob o medo da condenação quem não tem fé. Então esse capítulo 4 nos fala da filiação divina. Não somos escravos. Não fazemos as coisas porque temos que fazer. Não fazemos porque somos obrigados. Não fazemos porque nos mandam e porque temos medo. Fazemos porque somos filhos. E o filho deve ser a presença do Pai. Nós vivemos aquilo que nossos pais nos ensinam. Então não somos escravos, somos filhos. Agora nós vamos ao versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Sempre diga isso, graças a Deus eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro de quê? Eu sou herdeiro da graça, sou herdeiro do amor, sou herdeiro da paz, sou herdeiro da vida. Aqui. Não é pensando um dia em eternidade, não é pensando no aqui. Como é que eu vou viver paz na eternidade se eu não vivo aqui? Como é que eu vou viver amor na eternidade se eu não vivo aqui? Graças a Deus, somos herdeiros. Agora nós vamos pular para o versículo 28.
2. É um pulão, né? Eu falei que eu estou semeando, não estou fazendo exegese, não. Vamos pular do versículo 22. Achei. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Ótimo. Todo mundo aqui sabe a história de Abraão e de Sara, né? Sara não tinha filhos, então Sara, cumprindo a lei, cumprindo a tradição e o costume, oferece sua escrava para o seu marido para que ela tenha filhos. Não dá na cabeça da gente para entrar um negócio desse, mas existia. E a gente sabe o que acontece daí. Agar, a escrava, tem um filho. É banida, é expulsa. Então você tem um filho da lei, que é o filho de Agar, e você tem o filho da promessa, que é o filho de Sara. Deu para entender? O filho da lei é banido. O filho da promessa é o herdeiro. Deu para entender? Eu acho que deu, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer: nos tornamos herdeiros porque Deus se dá a conhecer a cada um de nós. E Ele primeiro se dá a conhecer. Ele é sempre quem dá o primeiro passo. Então o que resta para nós aqui é um questionamento. A partir do momento em que o filho de Agar representa a antiga aliança e o filho de Sara representa a nova aliança, um representa a escravidão e outro representa a liberdade, ser herdeiro legítimo de Deus, o que você escolhe? Amém? Podemos ficar na graça do nosso Deus. Que nosso Deus abençoe a todos nós. E até o nosso próximo encontro. Amém.